Fala, investidores, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, mais um videozão aí de fechamento semanal. Vamos lá ver o que tem de importante para a próxima semana, né? Ou seja, para essa semana, né? A semana inicia hoje, então vamos ver o que tem de importante no calendário para a próxima semana. Passar gráficos, tá? Para quem me acompanha, para quem me segue aí no canal, sabe que minha pegada é um pouco mais técnica. Gosto muito de olhar o macro, né? E tal, dar uma entendida, né, um pouco no contexto, né? Afinal de contas, às vezes, quando o contexto está alinhado com a análise técnica, as oportunidades, operações, trades, né, eles costumam fluir muito melhor, mas gosto bastante, tá, de olhar ali mais uma parte técnica. Eu acho que, tipo, mercados têm que desenvolver algum perfil operacional. Acho que isso é o mais importante, né? A partir do momento que você tem um perfil operacional, você segue, né, uma estratégia, né? O problema é não ter perfil operacional e a gente ficar operando um pouco de qualquer jeito. Então vamos lá. Boa música e fechamento da semana. Então vou começar olhando a próxima semana, né? O que que tem de indicadores importantes, o que que teve, né? A gente pode até fazer um overview do que a gente teve na semana passada, né? Então, bom, a gente pode colocar. Mas no resumo, na semana passada teve PIB americano, veio o PIB bom. Acho que teve dado, teve o PCE nos Estados Unidos também, o PCE veio um pouquinho apertado. Acho que de importante realmente foi isso. Aí no Brasil teve o desemprego, né? Taxa de desemprego, teve nosso IPCA também, que continua em IPCA alto, mas veio um pouco melhor do que a expectativa. O IGPM, né? De novo, mostrando um arrefecimento ali também. Então, na parte de indicadores, né? Política monetária meio contracionista, ela funciona, né? Quando a gente olha os indicadores divulgados, mas a gente sabe que o filtro, né, desses indicadores que é o grande complicado da coisa, né? A gente sabe que se fosse levar realmente ao pé ali o negócio, né, com certeza, né, a inflação não seria só 5%, né? Vamos e convenhamos, né? Você que é consumidor aí, você já viu o quanto que subiu o preço de algumas coisas, né? Então, acho que isso aí é um detalhe, mas vamos lá. Então, essa semana tem boletim Focus, dívida líquida barra PIB. Eu gosto bastante de olhar esse dado aqui, né? Aí tem superávit orçamentário e balanço orçamentário. Isso aqui é dois dados extremamente importantes. Aí vai ter o índice de emprego do CAGED, que é índice de evolução, né? Quantidade de vagas de emprego geradas. Tem o nosso PMI, tem IPC, produção industrial, semana bem agitada, né? PMI, índice de preço ao produtor na sexta-feira. Tem bastante coisa para sair aí na semana. Vamos ver no mercado americano o que tem de indicador importante. Pegar só os destaques realmente. Aí tem discurso do Powell na terça-feira. Segunda-feira, amanhã não tem nada, né, na agenda de relevante para o mercado americano. Tem PMI, aí tem ADP, né? Aí essa semana, por ser a primeira semana do mês, é dados de emprego dos Estados Unidos. Então tem o payroll na sexta-feira. Então tem lá payroll, PMI, né? Semana carregada aí de indicadores. E quinta-feira é feriado nos Estados Unidos, dia 3 de julho, dia da independência americana, né? Então, feriadinho aí para dar uma tirada de liquidez. Mas sexta-feira, com certeza, o mercado vai estar todo vapor por lá, porque tem, né, taxa aí de desemprego nos Estados Unidos, né? Dado extremamente importante, né? Nesse viés aí de subida ou não subida de juros. Agora vamos para os famosos gráficos. Vou começar passando os principais lá fora, tá? Gosto de começar lá por fora, depois a gente vem para a bolsa que toma mais tempo. Então, vou começar olhando os gráficos lá de fora. Ó, o Bitcoin, US$ 108 mil. Cara, Bitcoin, tá? Minha opinião, tá? Minha opinião, tá me cheirando um movimento de alta, tá, pessoal? Esse primeiro movimento aqui, ó. Esse primeiro movimento aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse primeiro movimento aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse primeiro movimento aqui, ó. Daria, né? Esse segundo alvo aqui, tá vendo? Isso aqui é um pivô de alta no gráfico diário, num contexto bem interessante, tá? Tá vendo? Ó, tem uma linha de tendência que passa mais ou menos por aqui, né? Daria para ajustar ela para cá, enfim, mas é uma linha de tendência, né? Que tem aqui, ó, tá vendo? Parece muito uma bandeira de alta. Então, esse rompimento aqui, ó, esse segundo rompimento aqui pode levar o Bitcoin até aqui, ó, 110.600 mais ou menos. Depois lá em cima, o 112, tá? E pode gerar, tá, um movimento até o 130 lá em cima, que é o alvo
dessa cunha aqui de alta, ó, desse rompimento aqui, ó, tá traçado lá faz bastante tempo, ó. Ouro enroscou, né? O ouro, para mim, do ponto de vista técnico, eu não vejo nada demais por enquanto no ouro. Vamos ver se semanal se tem alguma coisa aí no ouro. O ouro, o máximo que tem aqui, né, é a possibilidade de um topo duplo, pode ser, né? Ó. Aqui, ó, um topo, né? Ó. Essa região aqui pode ser um topo dois, tá vendo? Aí o rompimento só lá embaixo que ativaria esse topo duplo. No, se a gente for olhar, né, virada dessa média de 9 aqui, tem um 9,1 de venda aqui, né? Então, se perder essa mínima aqui, daria uma vendinha, né? Então, alvo primário, acho que eu colocaria nessa média de 21. Aí, minério de ferro, bem amarrado. E no semanal, até esboçou, né, uma reação minério de ferro na semana, um bom volume financeiro, mas ainda assim, né, bem difícil o gráfico desse minério de ferro aí. Petróleo na semana, né, deixou uma barrona aí, mas praticamente devolveu, né? Daria para falar que isso aqui era uma barra de ignição de venda, por exemplo, né? Essa daqui, com certeza, né? Daria. Só que aí não dá para operar uma venda muito agressiva daqui para baixo, porque a gente precisa levar o contexto, né? Em consideração, porque se, né, pô, Estados Unidos continua com a economia forte, saindo alguns acordos com a China, de repente prorrogação, né, dessas tarifas recíprocas por parte dos Estados Unidos e tudo mais, o consumo de petróleo vai se permanecer aí pelo menos estável, né? E não sei se teria tanto motivo assim para o petróleo dar uma socada muito forte. Então, né, eu acho que tem que levar um pouco do contexto. Se a gente olhar apenas, né, a tendência voltou, né, se manteve na realidade dentro do canal. Foi lá em cima e, né, aqui seria isso, né? Eu não sei se eu apostaria muito contra o petróleo nesse momento, não, mas que é uma barra de venda muito forte, né? Quando a gente olha é, o contexto, né? O mercado vai lá em cima, encontra a linha de tendência, deixa um engolfo de baixa muito forte, volume alto, tá vendo? Né? Aí, títulos de 10 anos, o título de 20, o título de 30 anos dos Estados Unidos, por enquanto, não conota nada assim do ponto de vista técnico, né? Se a gente for falar, né? Mais um cenário bem grande aí de consolidação, né? Olha lá. Mais um cenário de consolidação, né? Daqui para cima, aí sim, eu acho que pode gerar alguma coisa. DXY, né? Olha lá. A bandeirinha de baixa funcionando lá, né? Ainda mais quando a gente olha no diário. Olha lá. Tá vendo? Ó? Bandeirinha de baixa funcionando, né? A entradinha teria sido essa entrada aqui, entrada de livre aí dessa bandeira de baixa, pivô, né? De baixa. O alvo é lá embaixo, tá? O alvo da consolidação que tinha, né? O DXY aqui, ó, por bastante tempo, tá vendo? Ó? O alvo é lá embaixo, 94. A queda forte, tá? Para dólar. Não, é uma queda bem forte, né? A gente fala 3% para uma cesta de moeda, né? O VIX que voltou, então VIX tranquilo por enquanto. EWZ. O EWZ divide muito, né? A opinião, tá, da gente como analista aí. Ó, parece um cup and handle, tá vendo? O EWZ. O EWZ, para quem não sabe, é a bolsa, né, do Brasil negociada lá, né? ETF nos Estados Unidos do Brasil. Então, parece muito um cup and handle com bastante espaço para andar aqui, né? Esse rompimento aqui, ó, já gerou, né, todo esse espaço lá para cima. Só que quando a gente olha para o cenário interno, eu fico me perguntando quais seriam os motivos para o nosso mercado dar uma descolada para cima. Porque eu não sei se a temporada de resultados seria o suficiente, né, para fazer essa puxada. Eu não sei se essa queda do dólar lá fora, tipo, poderia favorecer aí o gringo comprar mercados emergentes, mas eu ainda vejo, tipo, uma incerteza muito grande quando a gente olha para o fiscal, entendeu? Isso é um ponto que me pega bastante, né? Os juros vai permanecer a 15 e o fiscal pegando, você entendeu? Então, tipo, pô, tem motivo para o mercado subir? Teoricamente, não, mas o mercado acaba indo para onde tem que ir. No ponto técnico do EWZ aqui, ó,
Ainda sugere muito, tá? Por enquanto, sugere bastante esse movimento de alta. Vamos ver como é que fechou o semanal. Olha lá, tá vendo? Ó, o semanal, né? Parece que ele quer romper lá em cima, tá vendo? Ó, as médias alinhadinhas, tá vendo? Ó, médias alinhadas, a média de 21 encostando, tá vendo? Média de 21 saindo, né, do ponto que era o pivô de alta aqui. Então, do ponto de vista técnico, não tá feio, tá? Essa movimentação do EWZ. Eu só fico pensando um pouco no contexto. Só esse é o que me pega um pouco aí, pega, né, quando a gente conversa com outros analistas. Aí vamos lá para os Estados Unidos. IWM, que é o Russell 2000 lá, né, que é quase tipo um índice de small caps nos Estados Unidos, ameaçando um pivô de alta num ponto bem importante aqui, né, se a gente puxar essa linha para cá, ó, tá vendo? Aí quando a gente olha esses caras aqui, ó, S&P rompendo máxima, Dow Jones rompendo máxima, tá vendo? A gente pode pensar, tá, nesse índice andando. Ele é bem mais travado, porque ele tem bastante coisa aí no pacote dele. Aí, se quisesse operar ele, tem um cara que chama BIWM 39, é isso? É isso aí. Deixa eu só carregar minha Profit, que eu ia mostrar ele na Profit Pay. Aí aqui, ó, tá vendo? Esse BIWM 39, que é o na Bolsa do Brasil, a gente consegue negociar ele, custa R$ 58, tá vendo? A gente consegue negociar esse WM. Aí, S&P, ó, rompimento de TH, tá vendo? Ó, maior fechamento aí da história do S&P na sexta-feira. Dow Jones caminhando para testar as máximas lá em cima. O Nasdaq também, ó, rompimento de máximas históricas. DAX alemão, Europa com os gráficos semanais extremamente bonitos, ó. Tá aqui, ó. Comentei aí no vídeo da semana passada, fechamento perto da máxima, bem bonito, tá? Isso aqui é trade imperdível, tá? Se fosse uma ação aqui, com certeza eu operaria. Dá para operar esse cara aqui, ó, o GER 30 nos contratos de Forex, ó. Uma coisa, tá vendo? IBEX 35, ó, IBEX 35 não ativou, tá vendo? Ó? IBEX 35, a entrada tava aqui, ó. Não deu entrada, deslocamento de gatilho para cá. E o índice do Reino Unido por último, também, ó. O índice do Reino Unido daria para arriscar uma comprinha aqui, hein? Superar essa máxima aqui, ó, daria para arriscar. Não sei se tem ETF da Europa. Se alguém estiver assistindo aí e souber se tem ETF da Europa no Brasil, eu procurei e não achei nenhuma. Agora vamos lá passar as operações em andamento do SGR, para quem é do SGR que acompanha as estratégias em andamento. E se você, né, está assistindo o vídeo e não é do SGR, pelo menos o like, né? Deixa o like aí, porque eu compartilho todas as análises que eu compartilho com o pessoal que paga a série lá, né? Não deixo vocês ficarem sem análise aqui, então pelo menos o likezinho. Vamos lá. E Smart Fit tá bem travado o papel, ó, várias semanas aí já nesse lenga-lenga, né? Tá vendo? É um trade com parcial feita, tá vendo? Ó? 4 semanas ali, a médiazinha tá passando a média de 9, né? Tá passando pelo ponto de stop, a de 21 ainda tá um pouquinho longe, né? O que me preocupa um pouquinho é o OBV aqui, que, né? Um pouco divergente do preço, tá? Vamos ver no diário. Esse OBV meio neutro, né? Ali no diário caindo, né? Meio sem volume. Mas ainda segue, tá? É um trade que se viesse o rompimento daqui para cima, seria o cenário perfeito. Aí é aquele ponto, tem que pagar para ver, né? Não adianta a gente ficar enforcando o stop, porque às vezes toma umas violinadas monstras, né? Então tem que. Faz parte do risco, né? Deixa às vezes algum ganho na mesa ali para tentar pegar. O da LWSA também, né? Eu ainda acho que esse aqui é um trade num contexto ainda muito legal, tá? Esse tá com parcial feita. E quando a gente faz a projeção, tanto aquela projeção alternada, né, desse pivô de alta aqui, a gente joga a alternada, tá vendo? Ó, ele bateu 61,8 da projeção, aí teria o 100% aqui e os 160% lá em cima. E se a gente tirar o zoom do gráfico, tá vendo? Ele tá vencendo um ponto de preço importante, tá? Então, acima, de repente, ele testa pelo menos R$ 5 ali desse papel. Tá brigando nos 4, né? A briga dos R$ 4 aí do papel.
Aí, ISA, né? Bem perto de dar o stop, o trade não andou, né? Ó, 9,3 de compra ali, ó, lá no passado, ó. Perna de alta, bom volume, dois candles forte, rompimento numa região importante, né? Aí não deu entrada, ativou a entrada e não andou, tá? Um tradezinho aí que não desenrolou. Eneva 3, não gostei do fechamento dessa semana, né? Ó, virou a média para baixo, o máximo que a gente pode fazer é dar uma enforcada nesse stop, que muda de 4,18 para 3,70, nem sei se compensa alterar. E a VUC, né? O último trade aí, o nosso fechamento bonito da Vulcabras. Olha que trade bonito. Esse é um trade bonito, né? Você tem que pegar. Alguns andam, alguns não andam, né? Ó, bandeira de alta no diário, tá vendo? E o 9,3 de compra aí, né? Ó, correção lá na média de 9, ó. Fechamento, martelinho, ó. Imperdível esse trade, ó. Fechamentaço, OBV subindo. Esse trade tá bonito. Fechou lá pertinho da máxima, hein? O papel deve ter dado uma puxada aí perto do fechamento. Ó, foi do fechamento que puxaram o papel. E a trava de baixa com Bova, né? Aí a trava de baixa com Bova é muito no cenário, tá? Não é que eu tô achando que o mercado vai cair, vai socar, não. Mas eu acho que é um cenário que a gente pode ver, né, de um mercado que não tem tanto motivo para subir. Então, por conta disso, tá? A gente pega uma trava de baixa, tá? Né? Tentando se aproveitar desse cenário. E aí tem um ponto técnico, né? Topo um, topo 2. No diário aqui, ó, não renovou topo, tá vendo? OBV no semanal já virou para baixo. No diário, tá lá, ó. OBV já abrindo tendência de baixa, tá vendo? Uma outra coisa que eu vi, um analista que eu sigo também comentando, tá vendo, ó? A banda de Bollinger bem estreita, tá vendo, ó? Fechou num dos menores níveis aí dos últimos meses, se eu não me engano, né? Bem estreita, tá? Essa banda de Bollinger. Ó, teve aqui, né? Um estreitamento forte aqui também. Aqui também teve um outro estreitamento forte. Mas isso aí significa que pode ter algum movimento, tá? Se para cima ou se para baixo, a gente não vai conseguir saber. Beleza, pessoal? Deixa eu molhar a garganta. Enquanto eu molho a garganta, você deixa aquele dedo no like, deixa um comentário aqui para saber se você tem alguma dúvida, se você ficou com algum ponto aí de dúvida, se você segue as operações, você está posicionado aí, comenta aí. Agora eu vou dar uma olhada nos que eu tenho aqui, tá? Que é, eu deixo aqui como Copy Investing, tá? Porque a gente está realmente testando o Copy Invest, ó, a carteira no Copy Invest, mas não é nada oficial, tá? Esses ativos da carteira, por enquanto é só um teste da ferramenta, né? Então estou boletando ali algumas ações aleatórias, tá? Só para ter uma ideia aí do como que funciona a ferramenta. Aí eu estou deixando como Copy Invest aqui, mas são meus favoritos. Então, OPCT, né? Desde aqui, né? Esse rompimento daqui, eu comentei, né? Eu acho que esse papel vai testar lá em cima. Então, tá análise feita, pivô de alta, né? Entreguei uma análise legal aí. Só não peguei esse trade porque realmente o volume dele é muito baixo. Eu já estava com o trading aberto também, né? No SGR lá, não conseguia pegar mais nada. Então, vou tirar fora daqui. Esse já foi. A Frasli ainda tá. Eu ainda estou pensando ainda nesse ombro, cabeça, ombro, ó. Ombro, cabeça, ombro. Tá vendo? Aqui daria para pensar em algum long short com a Fras 3 aí, alguma coisa setorial, né? Daria para pensar em vender ela. Eu acho um bom papel para vender, na realidade. Tá vendo? É um bom papel para vender, né? Tipo, se operar vendido, é difícil vender papel bom, mas é um papel também que deu uma puxada aí muito forte, ó. Depan, no semanal, queria ver se essa média de 9 continua ascendente, mas eu acho, não, ó, tá flat, tá vendo? Ó? Ah, ficou flat. Aqui, ó. Então, ainda daria para tentar pensar, né? Eu gosto dessa configuração aqui, tá vendo? Todas as médias aqui, todas as três médias aqui, né? Se ele embala para cima aqui, deixa aí para acompanhar mais essa semana. A Dexter também, ó, correção para média de 9, tá vendo? Ó, o gatilho estava aqui, ó, o gatilho estava aqui, tá vendo? Aí, vamos deslocar o gatilho para cá. Essa eu vou deixar anotada aqui, que eu já vou deixar no esquema para abertura de amanhã. Dexter, essa aqui, ó, grade de oportunidades. Oportunidades.
Aí, V-Lead 3, essa eu gosto, tá? Desse formato aqui de configuração, ó. Resistência, perna de alta, correção, tá vendo? Aqui, o que que a gente esperaria, né? Esse movimento. Mas tô achando o papel muito fraco, tá? Isso aqui eu vou tirar esse lead daqui. PL, plano e plano, correção para média de 9. Gatilho bonito aqui, ó, de compra. Stop pequenininho, tá vendo? Papel bem forte, ó. OBV subindo, tá vendo? Só as edas perder aqui, ó. Tá vendo? Que seria o stop mais ou menos. Então esse dá para acompanhar na abertura também. Então vamos lá, PL também, grade de oportunidade. Aí eu coloquei a Even 3 aqui também. Essa chegou a dar entrada já, né? Não? Mas eu vou deixar aqui porque de repente vira um swing trade aí durante a semana. Vamos ver como é que ela reage, tá vendo? Esse é um rompimento top aqui, ó. Tem bastante espaço para cima para andar. O BV subindo, só que o volume dessas 2 semanas aqui, pelo amor de Deus, hein? Ó, aí não ajuda nós, né? A Redditor também, ó, é outra configuração extremamente interessante, né? Ó, dá uma olhada, essa resistência da Redditor, tá vendo? E o papel faz, né? Rompimento e pullback. Ó lá, rompimento, opa, rompimento e pullback. Né? Aí aqui o que a gente espera? Esse movimento, né? Aí deixa aí Redditor. Intel também, ó, um fundo duplo bem interessante lá, ó. O alvo desse fundo duplo tá lá em cima, ó, 20,10 mais ou menos. Tá vendo? E a Rapvidas, que eu estava acompanhando a Rapvidas num viés mais vendedor aqui, ó. E deu venda mesmo, ó. Foi essa venda aqui que eu estava acompanhando ela na semana aqui, ó. Mano, ó, pancada, tá? Aí agora, correção, se perder essa mínima aqui, ó, pancada de novo, tá vendo? Pode abrir pivô de baixa. Eu acho que ela vai voltar aqui, ó. Papel ruim, tá, pessoal? Isso não é papel de carteira, não. Ah, mas é convênio médico, não sei o que lá, né? Ah, segmento forte, um monte de gente usa, mas, cara, a empresa não dá lucro, essa é a questão, tá? A empresa vive alavancada. Então é isso aí, pessoal. Agora eu vou partir, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui para compartilhar antes de começar lá. Tem a CSNA, né? Ó, delicada a situação da CSNA, ó. Deixou também, ó, 9,3 de venda aqui em cima do suporte. Eu não gosto muito desse aqui porque ele tá meio esticadão, tá vendo? Mas bem delicado, tá? A situação da CSNA. Tá vendo? Ó, OBV lá, ó, abrindo o bico feio. Leve 3. Ó, leve 3 eu vou colocar lá nos meus favoritos. A leve 3 ela tá lá? Não tá. Vou deixar a leve 3 lá também que vai virar grade de oportunidades. Leve 3. Grade. Tá vendo? Ó? PC de compra, né? Ó, PC de compra é a correção na média de 21 aqui, ó. Tá vendo? Se superar a máxima da semana passada, comprinha, tá vendo? Se vier, né, esse rompimento aqui, ó, é top, ó. A Tasa 4 tomando um sapeco, né, ó, um rompimentaço lá, ó. Tal. Não, cara, não vale ficar posicionado nesse papel, hein? A Raizen também, cuidado com a Raizen, ou para aqueles que gostam de operar trade aí de com opções e tal, eu tentaria treinar essa queda de Raizen aqui, hein? Não sei não, esse papel vai chamar venda se perder esse suporte aí. A CIA, né, ó, baita de um rompimento de um breakout aqui, ó. Alertei lá no meu grupo do Telegram. Aliás, se você não está no meu grupo de Telegram de análise, a descrição tá aqui embaixo, tá? Eu comentei aqui, ó. Tá vendo? Não peguei também, porque tava com um monte de trade em aberto aqui. Procurei trade com opções para fazer com ela e não encontrei, tá? O papel rompimento de TH. Não sei se vale tudo isso, cara, CIA, mas enfim, o papel tá arrebentando aí. A Uzi Minas, né, ó, perdeu o suportaço, tá? Não acho oportunidade de compra, pelo contrário. Goal 4, aí Goal, Gerdau, a gente passa lá, deixa eu ver a Copel, se tem alguma coisa aqui, não. Suzano 51, não. Jepa B3, VEG 42, não também. Aí Bradesco, isso é que eu passo lá. Aí Vale e tal, eu passo junto com as ações agora lá na geral. Então, você ficou comigo até aqui, né? Agradeço aí. Não pode esquecer do like.
Aí vamos lá, né? Antes de mais nada, né? Antes de começar lá, vamos pelo Ibov, né? Ibovespão, ó. Qual que é o cenário desse Ibovespão, ó? Enroscado, né? Enroscado. E o que me chama atenção aqui negativamente nesse Ibov é o BV, né? Então, tomar cuidado com esse ponto aqui, ó. Dos 135 mil pontos aí, ó. Tá vendo? Que aí tem linha de tendência, perde a 21, a 9 lá do diário. E a doletinha, como é que fechou? 5.480, hein? Cara, para mim rompeu esse fundo aqui, o dólar, ó. Não, não. Para mim rompeu o dólar lá. Eu acho que tem de tudo para vir aqui embaixo. DI. As DIs longas, né, que sinalizam aí uma melhora, né? Quando a gente pega 2035, né, que é a que mais tem liquidez, ó, caminhando para formar um pivô de baixa aqui. Não, não. Caminhando para formar esse pivô de baixa bem grandão, tá? É um pivô de baixa aí que, cara, ajuda bastante, tá? Tipo de variável, né? Porque você pega a longa caindo, né? Isso é sinal de melhora lá na frente, ó. Tá vendo? Então o mercado, cara, fica num viés assim que não dá para formar opinião. Tipo, será que vai continuar no rally de alta? Será que deu o rally de alta? Será que vai esperar a temporada de resultados? Será que vai esperar alguma coisa aí dessa questão das IOFs, né? Aí entra várias perguntas aí na matemática da coisa. Aí agora eu vou lá para os gráficos e, né, só para reforçar, não esquece de dar o like aí, você que não deu o like até agora aí, né? Não custa nada clicar no joinha aí. Vamos agora lá, pessoal, para geralzona. Vou começar de baixo para cima hoje, hein? Hoje eu vou pegar o setor financeiro primeiro. Vamos lá. Cine 3. Deixa eu só puxar minha grade um pouquinho para cá, porque aí eu consigo pelo menos olhar o volume de negócio dos papéis e o que tiver menor volume aí eu dou uma pulada. Cine 3, né? Papelzinho não para, hein, meu? Papel teve aqueles dividendos, né? Bem gordos. A BCB4, ó, o papel deu uma puxadinha também na semana, hein? Ó, vou massa, hein? Papel num pontinho também importante aí. BMG, nada demais. Bepão comentei. Banrisul. Aí não vejo muita coisa, não. BBDC4 tá lá, né? Ainda tem a configuração aqui de um cup and handle, né? Ó, cup e aqui o handle, né? Esse seria um rompimento dos 17, bem interessante, né? No papel que já tá bem esticado, hein? Enfim, BRBI. Aí pergunta, né? Se eu operaria esse cup and handle? Não sei. Mas que é um baita do rompimento, se o Bradesco fizer para aqui para cima, é, né? Mano, mas é, né? Ó, os R$ 17 aí, ó. Mano, vamos tirar o dividendo para ver esse gráfico como é que fica. Ó, e a 200, né? Bem em cima da 200 ali do semanal do papel sem o dividendo, né? Aí BRBI 11, fechou a quanto? BRBI 15,21. O papel tá dando uma pipocadinha esse papel, hein? Esperava mais da BRBI 11. Banco do Brasil, tá? Parece muito um fundo duplo do Banco do Brasil, ó. Tá vendo? Um fundo duplo, né? Aí na semana, um setup que deu aí de entrada, que eu gosto, assim, tipo, para antecipar esses fundo duplo, pivô de alta, é o setup do Joe de Napoli, né? Ó, basta uma média, né, para você conseguir tomar a decisão. O setup, pessoal, quando a gente fala de setup, uma observação importante. Não é que o setup tenha a magia de fazer acertar o trade. Não. O setup é uma configuração que facilita a nossa tomada de decisão para entrar ou sair de um trade. Não vai ficar aquele trade do achismo, né? Você vai ter ali uma configuração, respeitou a configuração dentro de um contexto que você gosta, é entrada, você entendeu? Então, tem alguns setups que são simples e, né, me tiram, né, a tomada, o poder da tomada de decisão, porque senão fica, vou comprar porque eu acho que vai subir. Cara, eu acho que vai subir porque tem um fundo duplo. Então, essa é a minha primeira análise.
Como que eu vou fazer a compra aqui, né? Em qual momento eu compro? Se for o fundo duplo, é só lá em cima, né? Na hora que rompe. Eu posso ter algum setup aqui, um cruzamento de média, enfim, banda de Bollinger, um fechou fora, fechou dentro, alguma coisa que te ajuda a tomar a decisão. Essa que é a grande questão do setup, tá? Então tem alguns que são bem simples, né? Que nesse esse da média do Joe de Napoli aqui, ó, média de 3, essa média de 3 aqui, ó. Cadê? Parâmetro. Média de 3 com deslocamento de 3, tá vendo? Aí, qual que é o setup? O mercado vem caindo, 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 fechou acima da média. Então você separa, tá vendo? Aí ele tem que fechar de novo abaixo dessa média, sem perder o fundo anterior. Então, beleza, tá validado. Fechou abaixo aqui. O próximo fechamento acima, você marca a máxima e compra. Stop fica na mínima do movimento, tá vendo? Então, a entrada foi aqui, ó. A entrada foi exatamente aqui, ó, na linha amarelinha que eu comentei, um stop aqui embaixo. Eu colocaria o alvo um desse trade aqui, o alvo 2 ficaria aqui, ó, 23,19. Tá com cara de fundo duplo, tá? Não dá para saber. Aí, Bepac, forte também é o papel, hein? Não sei se teria coragem de comprar, não, mas bem forte, ó, rompimentaço lá em cima. Eu acho meio puxado, R$ 41 para Bepac, mas o papel segue bem forte também. E NBR 32 para quem acompanhou, eu falei bastante esse papel, deu, né? Já o trade. Agora, se romper para cima, aí a gente consegue traçar algum alvo, senão, sem chance. YouTube, ó, YouTube tá no topo duplo lá, né? Do Ibov, tá vendo como perdeu a força, né? Ó, ajustar aqui, tá vendo? Aqui seria, né? Perdeu a força, tá? YouTube, Itaúsa também, né? Mesma configuração. Vamos ver, Pine, não, Santander. Ó, Santander também não rompeu lá, tá vendo? Região de venda, igual a B3. De volta aos 14, hein? B3 também, se romper para cima aqui, é lua, hein? Se romper para cima aqui, é lua. Aí o próximo ponto forte lá da B3 é lá em cima, nos 18. Mas o ABV aqui não tá muito bonito para rompimento, não, hein? Ó, baita de uma divergência de OBV aqui, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ó, o preço fazendo topos e fundos para cima e o OBV fazendo o contrário, ó. Isso é uma divergência. E como é que opera a divergência? Não sei, você pode optar por não operar na compra aqui, né? Clear Sale, não manjo desse papel. XPBR deu uma voltada também forte, ó. Correçãozinha para média de 9 lá, hein? No semanal da XPBR, ó. Superaçãozinha de máxima, comprinha. Pontaço. Pontaço, ó, de preço. Pontaço. Deixa eu ver alguma coisa aqui, ó. Esse pivô de alta. Olha lá, em cima do alvo de 100%, né? O alvo de 160% é lá em cima ainda. B3, BBSE tá ali amarrada. Caixa de Seguridade, todo mundo, né? Eu não entendo o cara que ele entra e fala, ah, eu sou longo prazo, o que que eu compro? Ah, compra a Caixa, compra BBSE, compra, né, sei lá, Banco do Brasil, não sei o que lá. Aí o papel cai 3%, o que que eu faço com a ação? Devo vender, né? Tipo, porra, né? Então acho que é um papel que tem que ter paciência, a Caixa de Seguridade. PSSA nunca mais, IRB, nada demais, WIS. Entendi a paulada que esse papel deu, hein, meu? Vamos lá, utilidade pública, que tem elétricas e saneamento básico. Alupar, tecnicamente eu não vejo nada, também não acho um bom ponto de compra, não, aí esperaria um pouco mais. Auri 3, nada demais. Semig também, só lá abaixo dos 10 pila. Copel bem forte, né? Mas deu uma pipocada. Não gostei do fechamento da Copel da semana, hein? Vamos ver o OBV, se tá dando uma. Ó, o OBV agora começou a arrefecer, né? Mas cuidado aqui, ó. Também não compraria R$ 12 Copel. Eu também, lá na faixa dos 10. Ó. CPFE, né? Pancada. Elete, voltou também forte.
mais? Eneve eu comentei, a gente está posicionado. Equatorial também não vejo muita coisa, né? Papel dando uma corrigida. Engie 11, nada demais. A Engie, né? Uma barra de ignição aqui, ó, monstruosa, hein? Volume forte. Daqui para cima, tem não, hein? Barra de ignição, né? Ó, partindo das médias. E a Light, não. É que tem um voluminho, né? A Light. Mas eu acho papel difícil de operar. Eu vou deixar ela só na minha grade aqui, porque eu gostei dessa configuração de ser semanal dela aí. Light 3. Aí tem a Neo Energia, também, papel bem esticadinho. Engie 11, podia dar uma corrigida. Serena foi embora. Taesa, aí aqui Taesa. A Taesa é um papel também que está num pontaço, né? Ó. A gente, né, pensa aí, ó, região de suporte, topo anterior, né? Que a gente imagina é o papel trabalhando num range superior aqui, né? A Taesa, mas é um papel bem lento também, bem devagar. Ambipar, não, CCMG também foi embora. ORB, Sabesp, Sanepar, também é outro papel que foi embora, né? Não sei se esse call de eleição aí, de repente, alguns governos mudando, né? Tipo, vem um governo de direita um pouco mais capitalista, vai querer, tipo, forçar essas privatizações. Aí eu não sei se tem muito a ver essa narrativa ou não. Comunicações, Desk, nada demais, Telbi, também menos, Vivo. Ave Maria, não para, Vivitim, nunca mais, hein? 14 pila foi uma compraça lá, né? Fique 3 também não vejo nada demais. Tecnologia da informação, tem pouca coisa aqui, né? Tem Intel que eu comentei, fundo duplo da Intel, multilaser, nada. Positivo, cuidado, hein, com positivo, hein? Positivo aqui, ó. Ó, no way, hein? Esse é um papel que pode tomar uma amassada forte, hein? Ó, BMLB não, Engie também não, LWSA não também. Ah, esse aqui é LWSA, estamos pendurados lá. Neogrid, não. Traders Club e a TOTS também. A TOTS deu uma bela pancada, hein? A TOTS tá bonita ainda, hein? Só que, ó, o BV acompanhando o movimento, hein? Movimento de TH, né? Da TOTS. Mas pra ver, né? Como a maioria dos papéis perdeu o pique, né? Foi, né? Tipo, foi, voltou e não teve a força, né? Saúde, setor feio também, cheio de história triste. Não, não. Fleury, eu achei que a Fleury fosse dar uma melhorada e não melhorou, né, a Fleury? A Vidas que eu comentei, aqui nada, nada. Ó, DPV, ó, o papel rompendo do Autoprev, hein? O Autoprev fica legal daqui pra cima, hein? Qualicorp, nada. RDOR comentei já, Blau. Também não. Hipera. Ó, Hipera, dá uma voltada, hein? Pague menos, também não. Não. Hydrogasil que eu comentei também, né? Papel bem delicado ali no seus gráficos, bem delicado mesmo, hein? E essa viveu? Nada. Link 3, Micaço, nada. Pets, olha lá, cadê a galera aí da Cobase? Ah, agora a Pets vai, né? Todo mundo comprado a 7, 8, galera, não vai. O papel virou, né? Dava X resultado com faturamento de 1 bilhão, certo?
vai manter o mesmo X de resultado com faturamento de 10 bilhões. Né? Um exemplo, tá? Não tenho certeza dos números aqui, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Se tornou uma grande, né? Ficou maior, muito maior o negócio, mas isso não significa que as ações vão valer mais, tá? Então, para quem tá nesse call aí de fusão na esperança de Pets andar, eu não acho um papel ruim, tá? Tipo, é uma empresa muito boa, sabe? Bem gerida e tal. Só que, cara, o setor é extremamente complicado de investir, né? É varejo, é rua, passivo trabalhista, né? Pega aí dos varejos de rua alguma que tem sucesso na bolsa. Não tem farmácia, não tem. Loja de eletrônico na rua, não tem. Pet não tem, né? Eu não sei se a gente tem mais alguma coisa na bolsa nesse formato. Roupa, né? As varejistas de roupa aí, a Azar, né? Que aí juntou várias marcas. Você entendeu? É uma ou outra aí que em alguns ciclos, né, se valorizam, entendeu? Então, bem difícil operar esse setor. SBFG, nada demais. Americanas, não. Magalu, está feio esse gráfico de Magalu. Magalu é uma também, a hora que destravar para algum lado aí também, Spunk, hein? Casas Bahia, meu Deus do céu. Nada. Aí a loja Renner, né, que eu comentei, ó, é uma ou outra, tá? E tem um varejão de rua aí que acaba em alguns ciclos também, hein? Porque vou falar pra você, hein? Deixa eu tirar o dividendo, vamos ver se paga dividendo. Não, não muda muita coisa, né? Eu vou falar pra você também, em alguns ciclos aqui desse papel também, quem não acerta, né? Imagina, você tá comprado lá nos 30, né? Tá aí esperando, tá? Mar 3 não. Azar. Azar 3 no semanal, hein? Pô, legal esse fechamento de semanal, hein? Daria um gatilhozinho de compra aqui, ó. Cadê? Perdi aqui. Azar. Aí C&A, né, que eu comentei. Dots, vamos 3 não. Movida, também não. Rente, né? Pontaço de resistência da rente, ó. Média de 200 aqui. Olha lá. Rente, deixa eu ver o que mais tem. Eduque, não. Ser, tem não. CSD, tem não. Papéis muito esticado, né? Esses papéis aí. A NIM 3 também, ó. NIM 3, ó. Daqui pra cima, ó. Tem a possibilidade aí de um rompimento bem bonito, mas, tá vendo? Mas bem pressionado também. A Smart Fit estamos lá, CBC e a Cogna. Também região de resistência. Show. Show deve ter tido agrupamento da Show, né? Então esse foi. Vamos ver aqui nas construtoras. Meu, e as construtoras não param. Juros longos caindo, né? Na Vivara, a Cury, Cirela, a Vulcabras, estamos lá. MDNL, ó, tudo esticado, tá? Tô pulando esses papéis. Tem até setups aí de correção, né? O que nem aqui da comprinha, tá vendo? Superou o máximo aqui. Da comprinha, tenda. Ó, tenda já ativou, tá vendo? Aqui, ó. Já ativou também, ó. Entradinha aí em cima. Plano e plano, ó. Plano e plano que eu comentei lá, ó. Entradinha aqui. Esse TC não. Câmbio também não. MYPK, não vejo nada demais. Track and Field. Olha lá, Track and Field também, ó. Deixa eu apagar. Aqui também, ó. Comprinha aqui em cima. Tá vendo? Rompimentaço, hein? Track and Field, se rasgar aqui, ó. Tá vendo? Vou deixar um alarme aqui para eu não esquecer, hein? Lab 3 não. Alpa, também não vejo nada demais. Deixa eu ver, semanal da Alpa. Isso me anima muito, não. Cadê? Alpa, perdi aqui. Alfa 4. É, vamos lá. Aí, Mico, é bem 3. Também tá lá, já tá na grade lá, né? Aí, Gambele, não. Que não. MRB, não também. JHSF também. Mitre, não. Melk, não. Zamp, não também. Ótimo, não. Aqui é Micaço, né? Mobile, não, vamos olhar.
HBOR, testou a 200, né? Olha essa 200, como é um absurdo, né? Tanto de resistência ali, ó. Tecnisa, não. HBOR, também não. Best, vixe. Fechamento feio na semana, hein? Ó, meu Deus. PDGR, meu Deus. Consumo não cíclico, vamos lá. Três tentos, não, não. AgroGalaxy não micou, né? Esse papel aí é uma micada forte. A soja 3 ainda, né? Uma boa região de compra. Vai estar ensaiando aí para cima. O volume não ajuda. O OBV até deu uma viradinha, mas não ajuda também. Agro 3 cuidado, hein? Ó. Agro 3 para vir desses 18 aqui, tá dois palitos. SLC não, lave. E São Martinho, olha que rompimento, meu Deus. Ó, São Martinho ganha a trava de baixo. Eu não sei se. Vou deixar anotado aqui. SMT, ó. Trava de baixo. BR Foods, não. Ah, o JBS S32, ó. Ah, deve dar uma recuperada, JBS. Mas por enquanto o gráfico bem novo ainda, né? E aquilo, né? Liquidez boa, acho que vai ficar lá fora o JBS. Eu acho que tá aqui ainda porque tem muita gente posicionada aqui, mas eu acho que a liquidez boa dela vai ficar lá fora. Marfrig, ó, perdeu. Marfrig perdeu bem a dinâmica de alta, né? Ó. É, perdeu bem, ó. Pivô de baixa que eu tinha deixado marcado aqui, ó. Fecha o gap, né? O alvo é fechamento de gap lá embaixo. A BIF, né? Tá nesse vai e não vai aí, né? Deixa eu ver o ABV. Vixe, bem para baixo. Pontaço da BIF, tá? BIF, se desse um gatilho forte aqui, daria para operar essa queda aqui dela também, né? Fechasse um candle vermelhinho aqui para baixo, ó. Fechasse um fechamentinho assim, né? Aí, Jopa, Ndia, não. Ambev, também não. NTCO, ó, NTCO ameaçando um pivô de alta, de contexto legal, né? As duas médias cruzando aqui, opa, as duas médias cruzando aqui, ó, a de 21, né? A de 9 com a de 21, tá vendo? Ó? E pivô de alta, né? Ó. Aí lá em cima, volta, aqui seria um pivô de alta, tá? Aí o papel teria como alvo aqui em cima, depois lá para cima. Já foi bem queridinha da Bolsa Natura já, né? Bombril não. Ó, açaí no semanal, hein? Correção limpinha, né? Para média de 9 ali. Mas tá bem esticado, por isso que eu não vou nem olhar. Gemate, Pecar. Não também. Bens industriais. Embry. Olha, Embry, hein? Cuidado para quem vende call descoberto aí. Uns clientes que gostam desses três dias descoberto aí. Eu pessoalmente acho que os caras operam bem pra caramba, mas tem bastante risco. Né? Papel caminhando para testar a máxima histórica lá em cima. Pomo. Pomo tá indo devagarinho. Mastigadinha tá indo, hein? Né? Ó, bandeirinha de alta, né? Tem o básico da análise técnica também, ó, bandeira de alta, rompimento. Motiva, nada. RCSL, Rapt, nem nada demais. Tupi, também não. Chu, também não. Aqui também não. Kepler, quieta aí, né? Kepler, paciência com esse papel. News, nem não. Bag. Bag segurou, né? Bem nos R$ 40 aí, né? Uma boa segurada nessa faixa de preço aí. Tasa. Aí a Tasa, eu comentei da Tasa, né? Ó, Tasa bem feia. Rumo, nada. A TCLG também nada. Tegma menos. Nossa, devolvida que deu a Tegma. Mas também, né? Depois de tudo isso aqui, uma hora corrige, né? Nada aqui. GGPS. Eu não conheço papel, mas ó. Isso aqui tem que ficar de olho, ó. Aqui assim, ó. Né? O primeiro gatilho aqui, né? Aí é legal tentar operar um pouco a favor, né?
Tá vendo? Ó? Primeira perna de alta, né? Aí você imagina que o rompimento venha para cima. Mas não dá para saber, pode tanto vir para baixo quanto para cima, né? Que a consolidação é bonita, é. Aí tem Sequoia, Primer. Aí vamos lá, materiais básicos. Aqui tem a Aura 33, né? Precisa reforçar que o ouro perdeu a força lá, né? Esse papel também pode perder sua força. Brap e Vale, né? As duas deram uma boa recuperada, né? Aqui em cima é o ponto, ó. 55, 56 aqui, que é o ponto de Vale, ponto de brigaça aí, né? CBAV3, achei uma barra bonita, né? No semanal aqui. Se rompesse esse pontinho dos R$ 5, ó, R$ 5 certinho, forma pivô de alta, o papel poderia puxar até uns 5,80 lá em cima. Né, não? Mas o OBV não deu uma animada, volume fraco. Ó, tem a 200 aqui, vou esperar. Semin, bem feio o gráfico, né? Semin tá mais para um viés negativo aqui do que a FESA também, papel difícil. GGBR igual. Eu acho que são papéis que dá para encarteirar aí, pensando numa janela mais longa de tempo. Só que também, né, não tem nenhum gatilho aí para fazer com que esses papéis possam andar por enquanto. CSNA, aí eu comentei, né, um papel bem feio, bem delicado. Os em Minas, né, um pimentaço aí para baixo. O papel perdeu bastante valor. Braskem, feia pra caramba. Dexpo eu comentei. Vamos ver o que mais tem aqui. Unipar. Unipar, correção bonitinha também. Unipar dá pra deixar um gatilho de compra aqui em cima, ó. Superação da máxima aqui daria um gatilhozinho de entrada ali. Pra puxar até. Tentar puxar até os 65 lá em cima. SLC, feia. SLC, aliás, ela tá perdida aqui. Ela não é desse setor aqui, não. Elka, Klabin. Klabin também, ó. Klabin, se segurar aí, eu acho um ponto bom de compra. Se perder, 16 pila lá embaixo, é o próximo ponto. Esse diário que ficou feio, hein? Suzano também, achei que esse papel fosse melhorar e não melhorou. A Honey desconfigurou toda a alta que ela estava muito bem desenhada aí. Petróleo, por final. Cosan, cuidado, hein, ó. A Cosan, hein, ó. Namorando muito lá embaixo, hein. Namorando muito, hein, ó. O diário já deixou um pimentinho, ó. Próximo ponto é aqui, daqui para baixo, apocalipse aí. Abriu no semanal, fechou ok até, né? Segurou na 9, tá vendo? Segurou na 9. Então, por enquanto, segue tipo uma dinâmica de tendência de alta aí de curto prazo, né? Tem a 200 por baixo, o papel ainda segue, tá? Rompimento do canal aqui para cima, né? RCB, nada, Raizen. Cuidado, né? A Raizen eu já comentei. A Brava também, precisa ficar esperto com essa Brava, hein, pessoal? Essa Brava aqui pode dar uma machucada em muita gente aqui para baixo, ó. Tá vendo? Ó, Vibra, não. A Petro, né, ó, perto dos 31 aí, eu acho um pó interessante de longo prazo, mas parece que a faca tá caindo para a Petro, tá? Parece que a faca tá caindo, tá? Não duvido a Petro voltar aqui se o petróleo der uma fraquejada, tá? Deixou um fechamento muito feio no semanal. A gente tem um cenário de consolidação bem extensa da Petrobras, ó. Né, não? Então, quando tiver nessa consolidação, né, testa suporte, testa resistência, testa suporte, tá vendo? Não chegou a testar lá em cima, né? Aí o PCT que eu comentei, e é isso aí, pessoal. Tá aí a análise semanal para vocês, a análise que eu uso aí para tomar bastante, né, decisão aí para a semana, faço com bastante frequência, né, esse tipo de análise. Espero que eu tenha contribuído alguma coisa aí para a semana de vocês. Agradeço a audiência e a paciência. Um grande abraço e até mais, pessoal.